Esses são os minutos devocionais que nós temos a cada domingo, tá certo? E nesse mês de setembro, falando da volta de Jesus, nós também estamos aqui na manhã, aproveitando esse tema, esse assunto aqui, tá? Semana passada a gente começou a ter esse olhar sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, e ali a gente olhou ali os primeiros 11 versículos que fazem base para os nossos devocionais desses domingos aqui da nossa manhã, nessa parte da manhã, tá bem? E o tema aí que a gente tem conversado nesses domingos, né, tem para esses domingos a nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Essa frase que Paulo diz está registrada aí no versículo 11 para nós, tá? Por que essa frase de Paulo? Tá? Porque ela vem dessa forma para aqueles crentes e através da palavra de Deus que hoje nós temos às mãos. Por que essa ideia para todos nós? Porque é assim, exatamente assim que a gente deve pensar e sentir. Não é só para os crentes aos coríntios ali, aos crentes de Corinto. A gente deve pensar assim, sobre nós, acerca de nós, a quem nos é chegado o fim dos tempos, tá? Isso aqui não é uma ideia, irmãos, fatalista e nem pessimista. Isso aqui deve ser uma compreensão realista e necessária para todos nós. Porque o que você prefere? Você prefere estar enganado por uma mentira, por uma ilusão? Ou você prefere estar informado por uma verdade e por conta de estar informado ter a melhor postura diante dessa informação? Não é muito melhor a gente caminhar consciente das coisas, não é mesmo? Quem é que gosta de estar enganado? Tem a ver com isso, tá? A gente deve ter essa ideia realista de que estamos diante dessa realidade do fim dos tempos, não é? A semana passada, no domingo à noite, eu falei aqui pregando sobre o dilema de Paulo. Porque Paulo fala assim, olha, eu não sei qual que deve ser aquilo que mais queima no meu coração nesse momento. Porque por um lado eu olho, eu falo assim, nossa, eu tenho muito a fazer, eu gostaria de queimar muita lenha ainda por Cristo, não é? Porque eu gostaria ainda de colher o fruto dos resultados, dos trabalhos ao qual eu plantei, gostaria de visitar a igreja, quero muito estar com vocês, filipenses. Por um lado, Paulo diz isso, mas ele diz assim, mas por outro eu quero muito estar com Cristo também. Então o dilema é uma coisa e outra, e Paulo não sabe meio que pelo que orar. Ele não sabe se ele ora e fala assim, Jesus, me leva logo para junto de você, ou se ele ora e fala assim, Jesus, ó, me dá forças para que eu seja liberto dessa prisão e possa ir lá visitar os filipenses, visitar, quem sabe aí, outras igrejas que eu plantei também, que eu pude cultivar, me ajude, né? Paulo vai dizer assim, não sei qual oração fazer. É por isso que Paulo vai ter aquela frase, olha, para mim, o viver é Cristo, porque é viver para Cristo, é viver por Jesus, é viver para fazer o que Jesus deixou para que eu faça. E o morrer é um lucro, porque se Jesus, que é o dono da história toda, falar assim, Paulão, decidi, vem para cá. Olha que coisa boa. Cessam as dores, cessam as perseguições, cessam os problemas desse mundo, cessam as tribulações. Paulo vai dizer assim, olha que coisa boa. Então é por isso que Paulo vai falar assim, olha, eu estou dividido, e aí ele vai ter a sua conclusão, o capítulo 1 de Filipenses vai contar isso. Mas assim, as duas coisas se apresentam como viáveis e possíveis para Paulo. E a gente deve viver isso aqui também. Esse aqui não é uma convocação, essa aqui não é uma convocação só para Paulo. A Paulo, o apóstolo chamado por Jesus no caminho de Damasco, então é para ele que estava preso, para ele que plantou igrejas, então isso era para ele. Não, deve ser para nós também. Nós acabamos, por exemplo, de cantar isso, né? Um povo santo que vive para ti, ó Rei Jesus. Esse viver para ti, ó Rei Jesus, não se resume assim, a rotina da igreja, no domingo eu estou lá pela manhã e à noite. Viver para Jesus é viver uma vida inteira para Jesus, enquanto ele não volta.
Essa ideia vale para Paulo, vale para os filipenses, vale para os coríntios, vale para os crentes aqui da Moriá. Porque enquanto ele não volta, nós temos lenha para queimar dessa vida para Jesus, não é verdade? E é disso que Paulo fala. E aí eu estou te lembrando isso porque eu quero trazer um lembrete importante para todos nós. Na maioria das vezes a gente não para pensar nisso. E de novo, não quero assustar, não quero vir com fatalismo e com pessimismo, quero que você seja realista. Seja realista. A cada dia de vida que a gente passa, mais perto da morte a gente está. A cada dia que a gente vive, um dia a menos do saldo que a gente tem para viver. A gente às vezes lida com a vida assim, não deu hoje, se eu não fizer hoje eu faço amanhã. É como se a gente dissesse assim, eu tenho um monte de dias mesmo, não é verdade? Então se não deu para hoje, eu tenho muitos outros. E essa sensação, ela dá aquela ideia de que assim, a gente vai acabar vivendo os 300 anos, ou os 969 lá de Matusalém. Tem vida a perder. E a bem da verdade, irmãos, é que não, a gente não sabe quantos dias de vida a gente tem. Às vezes esse tipo de consciência a gente acha que tem a ver só com os irmãos da melhor idade, não é verdade? Porque os irmãos da melhor idade já viveram décadas, boas décadas, já estão, não é, numa fase da vida mais reclusa, mais se aproximando dessa fase que a gente costuma entender que a morte acontece. Então a gente diz assim, olha, para eles, não, pode ser para qualquer um de nós. Essa semana o mundo deu uma assustada diante de um ativista jovem que morreu, não é? Você pode não concordar com tudo que ele pensava, com tudo que ele dizia, com algumas coisas que ele apresentava, mas eu assisti ontem, por exemplo, um dos debates dele numa universidade. O cara entendia muito de Bíblia, o cara debatia em bases teológicas, filosóficas, acerca da construção com gente que é estudada do outro lado. Ele ia lá para fazer o esclarecimento, para dialogar, para debater, para apresentar outras ideias. É alguém que talvez a gente dissesse assim, ele na visão dele de buscar, de viver com Deus, poderia dizer assim, tenho 31 anos, eu tenho muita vida pela frente ainda, não é? Porque eu sou fiel, eu estou buscando a Deus, eu estou vivendo para Deus, estou vivendo para Jesus. Ele poderia entender dessa forma. Mas 31 anos e a vida dele, Charlie Kirk, foi embora, terminou. Às vezes a gente acha que uma vida para Jesus é uma vida que Jesus vai nos assegurar viver determinantemente 70, 80, 90 anos, porque, não, se eu estou servindo a Jesus, Jesus não vai me levar mais cedo, porque eu sou vantajoso para Jesus aqui. Olha, só Jesus sabe como ele vai usar a tua vida. Às vezes um dos propósitos de Jesus usar a tua vida é te levando mais cedo. Então isso nos dá a consciência de que ninguém tem segurança nenhuma acerca de quantos dias aqui vai viver, não é? E Jesus, ele pode voltar rápido para qualquer um de nós, mais rápido do que a gente imagina. A gente está falando nesses dias sobre escatologia que vem do escatos, grego. Essa palavra tem a ver com o fim, com últimos. Tem a ver com últimos tempos, fim dos tempos. A gente sempre atrela isso à ideia da volta de Jesus. Mas como a gente sempre relembra, essa volta de Jesus, ela pode ser da volta geral da qual a história da redenção, a Bíblia aponta que vai acontecer, mas ela pode acontecer em caráter particular quando Jesus, não é? Quando o Senhor te chama ao fim da sua vida. É por isso que isso tem a ver com o que Paulo fala, é por isso que isso tem a ver conosco também. Nós estamos diante do fim dos tempos, ainda que Jesus venha voltar no ano 3000, se assim o fosse, a gente nunca sabe. Puxa, eu sei que eu estou nos meus 43, daqui a pouco passaram algumas décadas, ou talvez passaram alguns anos, ou talvez passaram alguns meses, Jesus poderá me chamar, né? E diante dessa consciência que a gente deve pensar sobre como nós estamos vivendo os tempos do fim, sobre o que a gente tem feito. A gente olhou essa passagem lá de 1 Coríntios 11, e lá no versículo 5 e 6 ele vai falar versículos bem importantes, né? Semana passada a gente introduziu esse texto dizendo assim, que Paulo ali aos Coríntios ele está dizendo assim, olha Coríntios, vocês que aí estão
saibam como viver, porque a vida é breve. Vamos olhar para o exemplo dos nossos irmãos lá do Antigo Testamento, porque essa era a Bíblia deles daquele tempo. E aí Paulo, do versículo 1 ao 4, vai relatar sobre o que os irmãos do Antigo Testamento, especificamente aqueles que deixaram o Egito e partiram rumo à terra prometida, estavam vivendo. E Paulo vai dizer assim, olha, um grande povo deixou o Egito, foi cruzar o deserto. Foram agraciados com muitas bênçãos, muitas coisas especiais do Senhor aconteceram. Mas nem todos eles alcançaram o finalmente da terra prometida. Porque embora Deus tenha dado tantas coisas boas para eles no deserto, eles falharam no deserto. Deus se desagradou deles. E aí eles caíram pelo caminho. Eles não alcançaram a promessa como estava prevista originalmente. É esse o exemplo que Paulo vai chamar, não é? E aí os versículos 5 e 6 vai dizer para a gente de uma forma bem interessante. Peço até que a gente tenha ele projetado aí na tela aí, por favor. Ele vai dizer assim, olha no versículo 5 e 6. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, olha essa é a nossa frase dessa manhã, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. A ideia de Paulo é dizer assim, enquanto nós estamos no fim dos tempos, esse tempo é passageiro, a gente é gringo aqui, a gente é peregrino, a gente é do céu, a gente está só passando uma temporada aqui. Enquanto a gente estiver aqui, não vamos nos perder com relação às coisas daqui. Não cobicemos, né, o que ele vai dizer aí no versículo 6. Não cobicemos as coisas más, mas que a gente tenha o foco, na verdade, nas coisas certas. Paulo vai dizer isso porque isso era um risco aos coríntios. Isso é um risco para o pessoal da Moriá nessa manhã. A gente vivendo nessa vida, enquanto a gente aguarda a volta, a gente se apegar a coisas do aqui e do agora. Começar a valorizá-las mais do que as coisas do céu. E Paulo vai dizer assim, gente, toma cuidado, porque esse mundo que vocês vivem é uma vitrine cheia de coisas atrativas aos olhos, coisas que não são boas, coisas que são sedutoras, vão desde as heresias que o Gabriel introduziu aqui falando na sua palavra, elas são sedutoras, mas tem outra sorte de seduções também, coisas que o mundo oferece, querendo dizer assim, vem para cá, vem ter parte aqui na Babilônia, venha curtir a Babilônia, esquece a sua terra, fique aqui, porque aqui tem coisas boas. Mas Paulo vai dizer assim, olha, deixa tudo isso para lá, não cobicem as coisas erradas para que vocês não tenham o foco de vocês desviados, não é? É uma ideia muito paralela que Paulo também escreve aos Colossenses 3:2, quando ele diz assim, olha, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, com Deus. Não é verdade? Paulo dizendo assim, pensamento nas coisas do alto. Jesus também fala sobre que a gente venha acumular tesouros na onde? Na terra? No Pix? Na nossa conta online presencial? Não, Jesus fala assim, guardem os tesouros, cultivem, acumulem tesouros nos céus. Olha que interessante também para a gente encerrar aqui, ó. Apocalipse 3 faz parte daquele trecho do qual Jesus escreve por meio do apóstolo João às 7 igrejas da Ásia. Quando Jesus escreve a essas igrejas, Jesus escreve a igreja de Laodiceia. Essa é uma das coisas que a gente lembra mais facilmente, uma daquelas que a gente se lembra mais facilmente quando a gente lembra das 7 cartas. Porque quando Jesus vai falar a igreja de Laodiceia, Jesus fala assim, olha, tenho algo a dizer sobre vocês. Jesus diz, vocês são crentes quentes, fervorosos, é isso que Jesus diz? Não, né? Jesus diz, vocês são frios? Também não, vocês são mornos. A gente lembra-se isso de uma forma muito clara. Mas tem uma outra coisa muito importante que Jesus fala também aos crentes da Laodiceia. Jesus diz isso aqui, ó. Olha você de Laodiceia, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada.
Você, porém, não reconhece que você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Aí Jesus diz, olha, dou-lhe este conselho, é Jesus aconselhando. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Porque eu repreendo e disciplino aqueles quem eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Jesus diz assim, não se encante com as riquezas do lugar errado, mas compre a riqueza certa. Não se empolgue com as roupas, com as vestimentas desse mundo, mas use roupas brancas limpas. Aqui Jesus está falando de um vestir-se espiritual. Jesus fala sobre os tesouros, sobre as riquezas, mas é muito interessante quando Jesus diz, olha, compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Para que você não seja seduzido a cobiçar coisas que você não deve cobiçar. Quando eu era criança, ministério infantil, tinha uma música que a gente cantava, ela dizia assim, cuidado olhinho com que vê, porque Papai do Céu está olhando para você, cuidado olhinho com que vê, porque é com o olho, com os olhos, que a gente enxerga coisas que muitas vezes serão convites a nos seduzir, enquanto estamos nesse mundo. Convites para que a gente fique com vontade de investir a nossa vida, a nossa energia, a nossa dedicação, a nossa adoração a coisas que são daqui. São com os olhos que nós somos capturados, atraídos, convidados a querer se empolgar com as coisas do aqui e agora. E a fala de Paulo aos Coríntios é, olha, irmãos de Coríntios, irmãos da Moriá, cuidado com seus olhos, cuidado com o que vocês veem, cuidado com o que vocês veem nas redes sociais, cuidado com o que vocês veem no mundo, cuidado com o que vocês veem e ouvem em meio às relações pessoais, as conversas com os amigos, com os colegas do trabalho, da faculdade, no dia a dia comum, porque muita coisa será apresentada a vocês de uma certa forma que parecerá atraente a vocês, mas não se deixem cobiçar por elas, porque elas dizem respeito ao aqui e agora, e se você escolher o foco errado e a cobiça a essas coisas, elas te tirarão do foco certo que você deve ter para as coisas do céu. Então essa fala de Paulo, ela tem muito e tudo a ver com a gente nesses nossos dias que estamos nos nossos fins dos tempos. Nós devemos saber ter o foco nas nossas coisas apropriadas, as coisas do Senhor, e precisamos nos atentar para que a gente não seja seduzido, atraído, capturado pelo que não vale a pena, não é? Por aquilo que vai nos tirar do propósito do Senhor. Nossa energia deve estar com Deus o tempo todo. Essa semana você foi convidado a coisas que não são do propósito do Senhor. Muitas dessas coisas não eram coisas repelíveis, repelentes a você, a sua ideia. Eram coisas que parecem atraentes a você. Elas são ofertadas o tempo todo. Mas nós que esperamos a volta, devemos viver para Ele, para Ti, ó Rei Jesus, debaixo desse reinado dEle sobre a gente, com uma vida totalmente obediente e alinhada ao que Ele tem para a gente. Porque essa vida, ela tem uma coerência do aqui e agora com o que nós vamos viver depois para toda a eternidade com Ele. E nós não podemos estar em duas estações diferentes em meio a essa caminhada, em meio a esse aguardo, em meio a essa espera por Jesus, não é? Cuidado com seus olhos, cuidado com o que eles veem, porque eles verão coisas atraentes, mas nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que é atraente é bênção, nem tudo que é desejável reserva exatamente o propósito do Senhor. E à luz disso, nós precisamos caminhar de uma forma correta para experimentar tudo que Deus tem para nós. Amém? Que Deus abençoe-nos nessa manhã, nessa reflexão.